Pessoal, muito bem. Agora a gente vai entrar na vacância. Vamos continuar a nossa aula falando agora sobre vacância, né? A gente vai aí mais ou menos até o artigo 39 da 812 nessa parte. Bom, primeiro conceito é que você tem que ter na tua mente o que é a vacância. Vacâncias são situações que ocasionam a desocupação do cargo público. O cargo público estava lá provido, bonitinho, tinha uma pessoa que ocupava aquele cargo, né, um servidor público que ocupava aquele cargo, por algum motivo a pessoa sai desse cargo e o cargo está vago, ok? A vacância, em linhas gerais, é mais ou menos isso. E quando vai acontecer a vacância, pessoal? Em 7 situações listadas pela Lei 8.112. E qual é o lance aqui, pessoal? Padre PF. Só você guardar isso. Formas de vacância, padre PF. Como assim, professor? Promoção, aposentadoria, demissão, readaptação, exoneração, posse em outro cargo público inacumulável e falecimento, ok? São as 7 formas aí de um cargo público se tornar vago. Agora só que coisa interessante. Mas, professor, a promoção e a readaptação, a gente não tinha visto isso lá quando estudamos as formas de provimento? É verdade, pessoal. A promoção e a readaptação, elas são formas tanto de provimento quanto de vacância. Por quê? Porque o camarada que foi promovido, ele está deixando o cargo anterior dele e indo para um outro. Então o cargo anterior ficou vago. Aquela pessoa que está sofrendo uma readaptação também, né? Lembra o que é a readaptação? O servidor que sofreu alguma limitação, ele está deixando o cargo dele, está indo para o outro. O cargo anteriormente que ele ocupava ficou vago. O novo cargo está sendo provido. Beleza? Aposentadoria, demissão, exoneração, posse em outro cargo público inacumulável e falecimento também são as outras formas de vacância. Qual que é o macete aqui? Padre, ok? PF, né? Um padre que durante os domingos ele faz lá a missa, mas que durante a semana ele é policial federal, né? Situação aí esdrúxula para você guardar bem. Bom, começando pelo primeiro e mais importante tipos de vacância aí, que é a exoneração. A exoneração ela pode acontecer de 2 formas, ou a pedido do servidor público, ou então de ofício. Lembrando que exoneração não é pena, cuidado com isso. Muita gente confunde exoneração com demissão. A demissão sim é a perda do cargo em razão de uma falta grave, e aí a pessoa ela é demitida, sofre uma penalidade. A exoneração ela é diferente. Ela pode acontecer a pedido do servidor ou de ofício. Quando? Quando não satisfeitas as condições de estágio probatório, a gente viu, e aí a pessoa não ocupa um cargo público efetivo, ela é exonerada. Ou, se ela não entra em exercício dentro do prazo de 15 dias, ela também é exonerada, ok? E aí vai acontecer de ofício. Agora, se o servidor quer tomar posse em um outro cargo público, ele precisa pedir o seu desligamento do cargo público que ele ocupa atualmente. Isso vai ser feito por meio da exoneração. Beleza, pessoal? Deixa eu até tomar uma aguinha aqui. Já que eu tô parecendo uma metralhadora, né, hoje, falando sem parar. Continuando. Bom, a exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança se dá a juízo da autoridade competente a pedido do próprio servidor. Isso aqui é também uma forma de exoneração a saída do cargo público em comissão, ok? Ele vai se dar a juízo da autoridade competente, né, porque é um cargo de livre nomeação e de livre destituição, ou então a pedido do próprio servidor público. Olha só esse caso prático aqui, TRF, Primeira Região 2007. Afrodite, tendo tomado posse e entrado em exercício no cargo de técnico judiciário, administrativa, não satisfez as condições do estágio probatório, enquanto o Zeus tomou posse, mas não entrou em exercício no prazo estabelecido. Diante dessas situações, aconteceu o quê? A demissão e a exoneração do servidor? Não. A exoneração de ofício em ambos os casos? Opa, aí sim, eles vão ser exonerados de ofício. Não é caso de readaptação, nem de demissão e também nem de aproveitamento e de disponibilidade. Pessoal, superamos então a primeira forma de vacância do cargo público e uma das mais importantes, que é a exoneração. Agora a gente vai falar sobre remoção, que não é necessariamente uma situação de vacância, né? É muito mais uma situação de deslocamento do servidor. E a gente não está falando aqui nem de provimento nem de vacância, mas de deslocamento do servidor. O que é a remoção? A remoção é o deslocamento do servidor, que pode ser a pedido ou de ofício, a critério da administração, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Que é muito simples. É um servidor que trabalha, por exemplo, na Justiça do Trabalho em Guarulhos.
ele quer sair lá de Guarulhos e quer vir trabalhar aqui na Justiça do Trabalho em São Paulo, ele pode ser removido, ok? Isso pode ser feito a pedido ou de ofício, no âmbito, desde que seja no âmbito do mesmo quadro de pessoal, com ou sem mudança de sede, tá bom? E aí tem um detalhe interessante trazido pela Lei 11.416. A Lei 11.416, aquela lei importante que eu disse lá no início, que é a lei que regulamenta as carreiras dos servidores públicos do Poder Judiciário da União, ela criou um negócio interessante, que é um quadro único de servidores em cada um dos ramos do Poder Judiciário da União. Então hoje a gente tem um quadro único de servidores da Justiça Eleitoral, um quadro único de servidores da Justiça do Trabalho, um quadro único de servidores da Justiça Militar e um quadro único de servidores da Justiça Federal. Porque antes era assim, pessoal. Cada tribunal tinha o seu próprio quadro de pessoal. Hoje é diferente. Cada ramo do Judiciário Federal possui o seu próprio quadro. Isso é interessante por quê? Porque eu posso fazer remoções no Brasil inteiro. No caso da Justiça Eleitoral, eu posso fazer remoção daqui de São Paulo com um servidor que esteja lá no Nordeste, lá em Alagoas. Eu posso trocar com ele. Isso é muito importante por quê? Porque isso dá a possibilidade de que você preste concurso em vários locais, pessoal. Sem que necessariamente você tenha que ficar lá o resto da vida. Porque a remoção ela pode se dar entre tribunais, desde que, é claro, sejam do mesmo ramo do Poder Judiciário. Beleza? Por quê? Porque aí a gente está falando de um mesmo quadro de pessoal. Beleza? Então esse é o conceito de remoção e é importante que você saiba essa possibilidade até para se animar para prestar concursos em outros locais, em outros estados. De repente você tem uma situação já constituída aqui em São Paulo, mas eventualmente você pode ir para prestar concurso em outro estado, fica lá um tempo, às vezes consegue uma remoção e volta. A remoção ela pode acontecer até mesmo ao longo do estágio probatório. Beleza? Bom, aí existem 3 formas de remoção, né? Isso agora voltando aqui para a parte teórica, né? Vamos esquecer um pouquinho dessa parte prática que eu falei, possibilidade de deslocamento lá no termo da 11.416, e vamos voltar aqui porque a remoção e deslocamento do servidor pode ser de ofício ou a pedido no âmbito do mesmo quadro de pessoal, com ou sem mudança de sede. E aí tem 3 situações em que pode acontecer a remoção. A primeira dela é de ofício, quando a administração quer. Ela entende que o servidor ele precisa mudar de local porque tem carência de pessoal em uma outra localidade. Dentro do mesmo quadro ela pode fazer isso. Isso vai ser feito por meio de remoção de ofício. Ela pode ser feita a pedido do servidor público. E aí pode acontecer 2 coisas. A primeira, a pedido do servidor público no interesse da administração. Ou seja, o servidor público pede, mas aí é a critério da administração pública conceder ou não a remoção. Uma terceira possibilidade é a pedido do servidor, mas a pedido independentemente da autorização da administração. E aí vão acontecer 2 situações, ou melhor, 3 situações, em que a remoção vai ser a pedido sem a necessidade de anuência da administração pública. A primeira é para acompanhar cônjuge ou companheiro que também seja servidor público e que foi deslocado no interesse da administração. Isso aqui é muito comum de acontecer. As pessoas se casam, os 2 cônjuges são servidores públicos, um deles é removido, nessa situação aqui, ó, de ofício no interesse da administração, foi deslocado no interesse da administração, para um outro estado. Automaticamente o outro cônjuge ganha o direito de acompanhá-lo e isso vai se dar por meio de remoção. Pode acontecer também a remoção, independentemente da administração pública querer ou não, mediante apenas o pedido, por motivo de saúde do servidor, do seu cônjuge, de companheiro ou de dependente que viva às suas expensas, ok? Desde que conste lá do seu assentamento funcional e, é claro, condicionada à comprovação da doença por meio de junta médica. Ou então por meio de concurso de remoção, que é essa situação aqui da linha C, em virtude de processo seletivo, ok, pessoal? Isso é muito comum acontecer entre os tribunais. Na Justiça Eleitoral, por exemplo, o TSE organiza um concurso nacional de remoção. E aí, se tiver mais interessados do que o número de vagas, as pessoas elas vão ser removidas independentemente, sendo aprovadas no concurso de remoção, elas são removidas independentemente da aquiescência ou não da administração. Se inscreveu, passou no concurso de remoção, automaticamente você pode ser promovido. Guarda bem então aí as 3 formas de remoção. A primeira, a pedido no interesse da administração, de ofício, apenas no interesse da administração, ou a pedido independentemente do interesse da administração, e aí as 3 hipóteses que nós acabamos de estudar. Beleza? Redistribuição, pessoal. A redistribuição ela é muito pouco cobrada nos concursos públicos. A gente vai passar por ela de forma bem breve. Mas
Cada um dos órgãos da administração pública federal, seja tribunal, seja do Poder Executivo, do Legislativo, elas possuem um quadro próprio de pessoal, né, previsto em lei, inclusive, de acordo com o número lá estabelecido para aquele órgão. A redistribuição é o deslocamento, ok, de um cargo de provimento efetivo, seja ele ocupado ou não, no âmbito de quadro do pessoal geral da administração pública federal para outro órgão ou entidade, desde que do mesmo poder. Tá bom? Então, redistribuição é a possibilidade de você levar um cargo de um determinado órgão para outro, desde que do mesmo poder. Exemplificando, o CNJ já começou a admitir hoje a redistribuição por reciprocidade entre os tribunais. Isso é interessante. É mais ou menos uma forma de remoção entre tribunais de esferas distintas, desde que, é claro, do Poder Judiciário da União, né, regido pela Lei 8.112. Então, por exemplo, eu ocupo um cargo aqui no TRE de São Paulo, de repente está faltando um cargo no TRT de Rondônia. Pelo Instituto da Redistribuição eu posso ir, ok? Mas é claro, vão ter uma série de requisitos. Mas qual é o principal requisito? Que seja um órgão ou entidade do mesmo poder. Estou falando de Poder Judiciário, então é possível. E é claro que o CIPEC, né, que é aquele órgão central, vai ter que avaliar. Quais são os requisitos? Interesse da administração, sempre, pessoal. A redistribuição só vai acontecer no interesse da administração. Não é no interesse do servidor, somente no interesse da administração. Tem que ter equivalência de vencimentos, tem que ter manutenção das atribuições essenciais do cargo, tem que ter vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. Mesmo nível de escolaridade exigido, a especialidade ou habilitação profissional, compatibilidade entre as atribuições e as finalidades institucionais do órgão ou entidade, ok? Não dá para ter a redistribuição se não tiver compatibilidade. E a redistribuição ela pode acontecer de ofício para ajustamento de lotação da força de trabalho, inclusive nos casos de reorganização, extinção de órgão ou entidade, ok? Estou passando bem rápido aqui, porque isso aqui cai muito pouco. Aliás, eu nunca vi uma questão sobre isso, melhor dizendo. A redistribuição de cargos efetivos se dará mediante ato conjunto entre órgão central do CIPEC e os órgãos e entidades da administração pública federal envolvidos. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade. Então, pessoal, olha só, um cargo público, um órgão ou entidade, por exemplo, ele foi reorganizado ou extinto. Isso aqui é muito comum em ministérios, né? Às vezes acontece a alteração de um governo, o ministério ele é extinto ou sofre lá um corte generoso de pessoal. Os servidores que ocupavam os cargos daquele órgão que foi extinto, ou eles vão ser redistribuídos para outro órgão, ou, se já estáveis, vão ser colocados em disponibilidade até o seu aproveitamento, conforme a gente já viu anteriormente, quando estudamos os artigos 30 e também o artigo 31, beleza? O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade, poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CIPEC e ter exercício provisório em outro órgão ou entidade até o seu adequado aproveitamento. Nessa mesma situação, o servidor ele não foi redistribuído para um outro órgão do mesmo poder. Ele não foi colocado em disponibilidade, há ainda uma terceira possibilidade de que ele ser colocado em exercício provisório, ok? Ele fica lá sob a responsabilidade desse órgão central aqui, que é conhecido como CIPEC, até o seu adequado provimento. Olha só essa questãozinha aí. Uma das únicas questões que eu achei sobre redistribuição. Enquanto na redistribuição o interesse da administração configura uma modalidade, na remoção o interesse da administração configura um preceito pressuposto. Putz grilo, o que é isso, professor? Pessoal, questão CESP, né, é um pouco mais difícil? Difícil nada, isso aqui é baba. Se você parar para ler com calma, você vai entender essa questão. Vou até reproduzir ela na tela aí integralmente, dar um pause e tenta resolver. Resolveu? Vamos corrigir ela agora junto. Olha só. Na redistribuição, o interesse da administração configura uma modalidade? Nada disso é errado. Primeira coisa que eu falei sobre a redistribuição. A redistribuição, ela só acontece por meio de interesse da administração. É a única modalidade, não é uma das modalidades, ok? Não tem outra possibilidade, somente o interesse da administração. Na remoção é diferente. Existem 3 modalidades de remoção que a gente já falou. A primeira é no interesse da administração, exclusivamente. No interesse do servidor, aliás, a pedido do servidor no interesse da administração e, por último, a pedido do servidor independentemente do interesse da administração. Portanto, a alternativa está incorreta, justamente o contrário, ok? Na redistribuição é que o interesse da administração se configura como um preceito pressuposto, beleza?
Errado, portanto. Substituição, pessoal, outro tema que também não cai tanto e que é facinho da gente entender. Aquelas pessoas que ocupam cargo em comissão de direção, chefia ou assessoramento, elas precisam ter pessoas que a substituam em hipóteses de afastamento, ou a pessoa não foi trabalhar, a pessoa está de férias, a pessoa está de licença, ela vai ter um substituto, beleza? Por quê? Porque o cargo que ela ocupa é um cargo que sempre tem que estar ocupado. Porque é um cargo que exige ali uma responsabilidade, né? A pessoa que é responsável por tocar uma determinada seção, um determinado órgão da administração pública. E essa pessoa ela vai ter um substituto. Esse substituto ele vai estar indicado ou no regimento interno do órgão, ou se o regimento interno não falar nada, ele vai ser previamente designado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade que é a pessoa que ocupe lá o cargo em comissão, ou função de direção, chefia, ou ocupante de cargo de natureza especial. São todos cargos em comissão. Aqui eu estou falando de cargo em comissão no sentido de que provimento é em comissão, ok? Continuando, vamos lá. O substituto assumirá o exercício do cargo ou função automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa. Quando, pessoal? Nos afastamentos do titular, nos seus impedimentos legais ou regulamentares, também na vacância do cargo. Hipótese em que ele deve optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. A regra é a seguinte: durante o período de substituição, a regra é que o servidor ele continua acumulando, o substituto, né? Continua acumulando as funções do seu cargo normal com as funções do cargo que ele está substituindo, ok? E aí ele vai precisar optar pela remuneração de um ou outro. É claro que, em geral, a remuneração do cargo que ele está substituindo é uma remuneração mais vantajosa. Ele opta por ela nesse caso. Agora, tem um outro detalhezinho, que é essa aqui do 38, parágrafo 2º. Se a substituição, trocando em miúdos aqui o que esse dispositivo quer dizer, se ela acontece por mais de 30 dias, se ela for superior a 30 dias consecutivos, aí o servidor público, ele deixa de acumular a função, ele vai fazer somente a função que ele está substituindo, e nesse caso ele vai receber com exclusividade pelo cargo que ele está substituindo. Tá bom? Vamos ler esse artigo para ficar claro. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo, função de direção ou chefia, ou de cargo de natureza especial, nos casos de afastamento ou impedimento do titular, superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias da efetiva substituição que excederem o referido período. Ok? Basicamente é isso, essas duas possibilidades, né? Ou ele escolhe um ou outro, se for superior a 30 dias, ele vai receber a remuneração do cargo que ele está substituindo. E o 39, aí o disposto no artigo anterior, aplica-se aos titulares das unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Bom, para a gente entender isso aqui, trouxe uma questãozinha sobre substituição que não costuma cair muito, uma das únicas que eu encontrei, olha só. Y, servidor público do TRT, foi designado para substituir Z, que está regularmente afastado de sua função de dirigente da unidade. Nesse caso, o Y assume, isolada ou cumulativamente, com ou sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo de Z e com a remuneração acrescida de 20%. Errado. Ele assume cumulativamente e ele tem que optar pela remuneração de um ou outro. Essa é a regra geral. Como a questão falou em prazo, a regra geral é essa. B. Não poderá assumir o exercício do cargo de Z, porque essa unidade administrativa está organizada em nível de assessoria. A gente viu lá expressamente, artigo 39. As hipóteses de substituição aplicam-se inclusive às unidades que estão organizadas em nível de assessoria. Detalhezinho bobo, né? Mas que caiu, tá vendo? C. Deve assumir isoladamente, com prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo Z, devendo optar pela remuneração de um deles. Pessoal, ele não assume isoladamente, ele assume cumulativamente com o cargo que ele ocupa, tá bom? Essa é a regra geral. D. Assumirá automática e cumulativamente, opa, aqui tá legal, sem prejuízo do cargo que ocupa, certo? O exercício do cargo de Z, ok, devendo optar pela remuneração de um deles. A alternativa correta era D, ok? Essa é a regra geral. É isso que você tem que guardar em relação à substituição. A outra hipótese é quando é superior a 30 dias, aí ele vai exercer de forma isolada o cargo que ele está substituindo e vai receber pelo cargo que ele está substituindo. E, qual que é o erro dela? Pode assumir o exercício isolado do cargo de Z, porque a unidade está organizada em nível de assessoria, mas sua remuneração original não pode ser alterada. Errado, né? Ele pode optar aqui, nesse caso, por um ou outro. Ufa, terminamos aí esse primeiro bloco, essa nossa primeira aula, ok? A gente finaliza agora, você toma um ar, toma uma aguinha aí também.
Na sequência, a gente começa uma nova aula falando sobre direitos e vantagens dos servidores públicos, que é bastante interessante também, tá bom? Até já, pessoal. Um abraço.